bem com vocês, meus amores? Eu sou a Sônia do canal Sônia Culinária com Humor e hoje vou deixar para vocês uma receita maravilhosa. Se gostar, já vai deixando aquele joinha embaixo aqui do meu vídeo, inscreva-se no canal, deixe também o seu comentário que é importante para mim. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar, estarei aqui respondendo para vocês com o maior carinho. E vamos à receita? A receita de hoje será bolotone de frutas e chocolate. Uma receita que a gente vê mais nos finais de ano, mas podemos comer o ano inteiro por ser uma receita deliciosa, uma massa amanteigada maravilhosa. Por 3 minutos eu coloquei no meu micro-ondas 200 gramas de avelã que eu tinha aqui na minha casa. Mas não é necessário, este ingrediente é opcional para o nosso bolotone. Este vai ser o de frutas. Nós vamos colocar num prato para torrar no micro-ondas 200 gramas e fazer uma cavidade no meio do prato para que não queime no meio. É o processo que a gente usa para torrar amendoim no micro-ondas, ou você pode torrá-las no seu forno convencional mesmo, ou forno elétrico. Lembrando que você vai usar as avelãs se você tiver em casa, e também pode ser usado nozes. Olha só, 3 minutinhos, parei de 1 em 1 minuto e ela já está soltando a casca. Aí nós vamos passar para um pano de prato e vamos esfregar nossas avelãs para tirar a casca. Após tirar a casquinha, você vai fazer outra trouxinha e vai dar uma macetada aqui para dar uma triturada de leve. Ou com um martelo de carne, ou com um rolo de macarrão, ou você também pode macetá-las aí na sua tábua de carne com o cabo de uma faca. O importante é que a gente dê uma triturada nelas para que elas apareçam no meio do bolo quando a gente morder. Assim é feito com as nozes também. Porém, as nozes não precisam ser torradas. Vamos colocar uma colher de farinha de trigo em 250 gramas de frutas cristalizadas e 250 gramas de uvas passas. Esse processo é para que elas não afundem no bolo e permaneçam no meio da massa. Se você quiser colocar as nozes ou as avelãs, você acrescenta a esse tanto aqui de uva e de fruta 100 gramas. Mas se você não tiver, não precisa. E se quiser colocar mais 100 gramas da fruta e a uva, vai ficar bom também. Para nossa massa ficar úmida e bem macia, nós vamos ter que usar margarina de qualquer marca, de qualquer tipo, com 80% de lipídios ou mais, que é para deixar úmido e macio. Eu estou usando um pouco de manteiga que eu tenho aqui em casa, sem sal, e vou completar 250 gramas com a margarina. Pode usar a margarina, só a margarina ou só a manteiga, ou misturar, que é o que eu estou fazendo aqui. Completei 250 gramas aqui em temperatura ambiente. Agora nós vamos precisar de 6 ovos com claras e gemas separadas. Vamos colocar as claras aqui para bater em neve. Se você não tiver uma batedeira, você pode fazer também do mesmo jeito. Só que esse segredo, uma pitada de sal, é que vai dar o ponto na sua clara em neve para que ela não desmanche e não prejudique o crescimento do seu bolo. E vamos bater. Enquanto eu bato as minhas claras, estou untando com margarina uma assadeira com furo no meio de pelo menos 26, 27 centímetros de diâmetro, porque o bolo é grande. Quando a nossa clara em neve estiver neste ponto, que você tombe a tigela e ela não caia, é o ponto certo. Bem duro, ponto suspiro, para que ela não desmanche enquanto você prepara a sua massa. Vamos reservar então a nossa clara para começarmos a fazer a massa do bolo. Vamos colocar agora a margarina que eu misturei com a manteiga que eu tinha, dando um total de 250 gramas, e vamos bater com 400 gramas de açúcar. Vamos colocar nesse copo de medida. Aqui tem uma parte que diz açúcar. Se você tiver uma balança, você pode pesar. Então eu enchi o meu copo
de açúcar refinado, que é melhor para massas, para dar leveza nas massas, não adoça muito. Então eu dou preferência para o açúcar refinado. E sempre aquele segredinho que eu venho dizendo em todas as minhas receitas de bolo, você nunca coloca, mesmo que a receita peça, nunca coloca até a boca. Deixa sempre faltando um dedo e meio, porque o açúcar só é bom para adoçar e criar casca no nosso bolo, né? Deixar a massa pesada. Então eu sempre coloco um pouco menos e tem dado ótimos resultados. Agora vamos bater o açúcar com a manteiga até virar um creme homogêneo. Eu vou deixar na descrição do vídeo tudo que eu usei de ingrediente aqui. Vamos bater até que se torne um creme bem lisinho para a gente acrescentar as gemas. Bati por uns 3 minutos mais ou menos a manteiga com açúcar. Agora eu vou colocar aos poucos as gemas para também bater junto com este creme. E agora que o creme está batidinho, bem dissolvida o açúcar e as gemas, nós vamos acrescentar a farinha que eu peneirei junto com o fermento em pó. 500 gramas de farinha mais 2 colheres de fermento em pó. Nós vamos acrescentar a este creme que nós fizemos com o açúcar, as gemas e a manteiga. Agora nós não vamos mais bater na batedeira. A farinha e o fermento peneirados vão ser só misturados aqui, incorporados ao nosso creme que nós fizemos. A farinha, se batida na batedeira, ela pode ressecar o seu bolo. Então, e o fermento perde a força. Então nós vamos só misturar até incorporar. Vou até tirar aqui a minha tigela da batedeira, porque nós não vamos usá-la mais. Misturamos bem os ingredientes então e vamos colocar aqui 1,5 xícaras de leite. A minha xícara aqui mede 240 ml. E vamos misturar bem, incorporar o leite aqui na nossa mistura. Uma dica para vocês, para um bom preparo de bolo, para que a sua massa fique perfeita: antes de começar a bater qualquer ingrediente, você já peneira a farinha com o fermento, já pré-aqueça o seu forno, já deixe tudo no jeito para não ficar perdendo tempo depois separando ingredientes ou peneirando farinha, para que você não pare de bater o seu bolo. E se tiver que parar, pare apenas por uns 3 minutos, porque pode prejudicar o resultado da sua massa. Pode não ficar tão fofinha, pode perder o ponto do fermento, a força do fermento. Então agora nós misturamos aqui o restante do leite, 1,5 xícaras, e nós vamos incorporar bem, tirar todas as pelotinhas. Olha só que massa amanteigada mais bonita que fica. E nós, por último, então, vamos acrescentar as claras em neve. Por último, então, vamos acrescentar as claras em neve. Olha só, estavam reservadas. E olha só o segredinho da pitada de sal. Ela não desmanchou, não voltou a ser clara para prejudicar o crescimento do bolo. Isso vai dar um ponto super almofadado no seu bolo. Isso é muito importante para toda confeiteira saber. Agora que nós já misturamos bem as claras, incorporamos aqui, só misturando, nós vamos pegar, olha só como a massa fica firme. É assim mesmo, que é para as frutas não descerem para o fundo da forma. Agora nós vamos pegar as nossas frutinhas envolvidas na farinha de trigo e vamos misturar levemente aqui na nossa massa. Estou colocando um pouquinho das avelãs, mas você não precisa colocar, como eu disse desde o início. Só as frutas já vai ficar bom. E se colocar nozes vai ficar bem gostoso também, né? Aí vai do seu gosto, da sua criatividade. O que você colocar aqui vai ficar delicioso dentro do que eu estou dizendo. E vamos misturar levemente e colocar numa assadeira grande com furo no meio. A minha assadeira tem por volta 26 a 27 centímetros de diâmetro. Ele cresce bastante, esse bolo, e fica maravilhoso, ele rende muito.
é bem mais gostoso do que o panetone. O panetone também é gostoso, mas ele é tão pequenininho, né? A gente corta aí uma fatia que a gente quer comer bastante, mas ele é pequeno. E o bolo, ele rende muito mesmo, bastante mesmo. Ele fica uma delícia. Que bolo gostoso, vocês não têm ideia do sabor desta massa. Se você desejar, pode colocar umas gotas de essência de panetone na massa também. Pode ser por último, quando você tiver terminado aí de mexer a sua massa e tiver colocando as frutinhas, você coloca umas gotinhas. Fica muito bom, o sabor fica irresistível. Agora vamos colocar em forno de 180 a 190 graus. Forno aquecido sempre, pois o fermento não pode descansar. O meu forno levou 50 minutos, mas depende de cada forno o tempo para assar. Ele estará pronto assim douradinho e você poderá estar fazendo o teste do palito para ver se está bom. Deixe esfriar e desenforme. Agora eu vou explicar como você vai fazer a cobertura do bolotone de frutas. Nós vamos fazer um fondant com açúcar de confeiteiro. Você vai usar 2 xícaras de açúcar de confeiteiro e você vai colocando leite até ele virar um creme espesso. Nós vamos mexendo aos poucos. Até aqui eu já coloquei 3 colheres, mas a minha receitinha eu vou usar mais ou menos umas 5 colheres para 2 xícaras de açúcar de confeiteiro. Nós vamos mexer bem, dissolver bem o açúcar. Se na sua cidade você não encontrar, bata bastante o açúcar refinado no liquidificador, que ele vai ficar com a consistência bem fininha do açúcar de confeiteiro. E você também vai conseguir usá-lo. Olha só, nós vamos mexer até ficar esse creme espesso. Vou mostrar para vocês aqui o ponto dele. Depois de ele virar um creme assim, a gente vai colocar no micro-ondas por uns 45 segundos, porque são 2 xícaras. Uma xícara seria 30 segundos no micro-ondas. Ou você pode colocar em banho-maria aí por 1 minuto e meio, 2 minutos mais ou menos e mexer um pouquinho, para ele ficar um creme assim, tipo massa de bolo. Antes de aquecer no micro-ondas, eu coloquei um pouco de essência de panetone para dar aquele sabor de panetone no meu bolotone. Mas você não precisa, eu coloquei meia colher de chá. Você não precisa colocar se você não tiver, tá? Pode ser de baunilha também, vai ficar muito gostoso. Mas o panetone, a essência de panetone é tudo de bom nesse tipo de bolo. E vamos levar lá ao micro-ondas para empregar no nosso bolo ou em banho-maria. Assim que aquecermos então o nosso fondant, nós já temos que empregar no bolo porque ele vai começar a açucarar. E isso não é interessante para nós. Porque o fondant ele tem que endurecer depois que você emprega no bolo, pois ele assim quentinho e molinho, você pode passar no seu bolo e dar aquele efeito de escorregado, sabe? Aquele efeito de que ele escorre dos ladinhos. Aí ele vai conseguir escorrer e ficar bonito. E vamos empregar então em todo o nosso bolo aqui. E olha só o resultado. Ele escorreu, endureceu e isso é rapidinho. E eu separei um pouco de frutas para colocar em cima do bolo para dar aquele charme. As frutas têm que ser colocadas em cima do fondant com ele ainda quente, para que elas grudem e não fiquem caindo. E olha só que beleza! Tirei uma fatia, essa massa fica uma delícia, úmida, saborosa, com uma textura incrível. Agora, com a mesma massa, nós só vamos mudar o recheio, que seria o chocotone, o bolo de chocolate, o bolotone de chocolate. Seriam essas gotas forneáveis para você colocar no lugar das frutas. Não coloque chocolate fracionado, porque ele não vai ficar bom, porque ele contém parafina, gordura vegetal, não vai ficar bom. Eu estou colocando de gotas. É o mesmo processo, você vai bater a massa como eu ensinei no começo do vídeo, e você vai misturar o seu chocolate ou em gotas ou cortadinho. Você vai colocar aí umas 300 gramas mais ou menos de chocolate.
coloque chocolate puro, porque o de cobertura não vai ficar gostoso, tá? Ele tem que estar escrito na embalagem como eu mostrei ali atrás, forneável, pelo menos. Quanto mais nobre, quanto mais puro o seu chocolate, mais gostoso ele vai ficar. Então, vamos fazer da mesma forma, só misturar o chocolate, não precisa colocar farinha de trigo, neste caso, e vamos assar no forno a 180 graus, como o outro que eu ensinei a vocês. Aqui nossa massa já está misturado aqui o chocolate. Se você quiser colocar mais de 300 gramas, fique à vontade. Pode colocar picadinho ou em gotas, mas não pode ser o chocolate fracionado, porque não vai ficar bom. E aqui temos o nosso bolo assado e desenformado depois de frio. Agora vamos fazer uma ganache. Antes disso eu vou dar uma dica. Se você não mexe muito com chocolate, compre uma barra de 500 gramas. E aí você vai conseguir colocar 300 gramas picadinho na massa e 200 na cobertura. Então aqui eu coloquei 200 gramas de chocolate blend, que é o meio amargo, junto com o chocolate ao leite. Mas você pode colocar ou um ou outro, ou ao leite ou o meio amargo. Você pode estar encontrando em barrinha de 500 gramas, desculpe. Vamos calcular a nossa potência do micro-ondas a 50, a potência média, porque senão queima o seu chocolate. Então, vou calcular aqui para 200 gramas uns 3 minutos mais ou menos, e a gente vai parando de 30 em 30 segundos e mexendo até que ele derreta por completo. Ou você pode fazer esse processo de derretimento do chocolate em banho-maria, que é mais tranquilo se você não tem prática. Aqui o meu chocolate já está derretido, o tempo vai depender de cada micro-ondas. Aí nós vamos misturar uma caixinha de creme de leite. Se você quiser uma ganache mais consistente, você pode adicionar a metade da caixinha só do creme de leite, que ele vai ficar bem mais grosso. Aí vai do seu gosto. Aí vamos espalhar em cima do bolo. Você pode pingar na sua ganache também algumas gotas de essência de amarula ou qualquer outra essência do seu agrado, vai ficar muito gostoso também. Agora nós vamos preencher aqui, fazer escorrer o chocolate para dar um efeito bonito, como eu estou fazendo aqui na beiradinha, olha. E vamos preencher o nosso bolo para que ele fique bem bonito, bem gostoso, e vamos decorar a gosto. Eu tinha hoje em casa um pacote, né, de flocos de arroz banhados no chocolate branco. É o que eu vou colocar, mas se você não tiver, não é necessário. Você pode cortar apenas um pouquinho de chocolate, jogar por cima. Existem muitas opções para decorar um bolo de chocolate, aí vai ficar a seu gosto. Coloquei então aqui um pouco de flocos de arroz banhado no chocolate branco, mas se você não se agradar da crocância do floco do arroz, não precisa. Use a sua criatividade, vai ficar muito bom. Você pode estar colocando até cereja em calda, depende do quanto você quer emperequetar o seu bolo, depende do quanto você quer enfeitar e dar vida e sabor. Se não, deixe só a ganache, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Se você gostou da receita, já vai deixando aquele joinha, que é muito importante para o crescimento do meu canal. E também inscreva-se no canal, na opção todas, para receber todas as notificações dos meus vídeos. Olha que delícia! Deixe aqui no seu comentário se você gostou, se você fez, se ficou bom. Se ficar alguma dúvida, pode me perguntar, estarei aqui sempre respondendo a todos. Você pode também fazer com outros tipos de assadeira, se for vender, e assadeira tipo bolo, tipo pão de forma, tipo bolo da vovó. Uma receita dá 2 assadeiras grandes de pão de forma ou 2 bolos da vovó, porque essa massa ela rende muito e ela é uma delícia. Eu espero sinceramente que tenham gostado da minha super receita. É uma receita antiga e deliciosa que nós vamos comer o ano inteiro. Prazo de validade até 7 dias na geladeira, bem tampadinho. Cubra com papel alumínio até cortar e depois das fatias cortadas, coloque em recipientes fechados e bem tampados. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.